dia, crianças! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Né? Um cheiro e um abraço da tia Lu, tá certo? Hoje, crianças, nós vamos ter na nossa aula de história, nós vamos falar sobre as invasões, né, francesas que ocorreram aqui no Brasil, que foram duas invasões, né, que ocorreram aqui no Brasil. Aqui é a bandeira da França, certo? E todos esses acontecimentos que nós vamos ver agora na nossa aula, tá bom? Mas antes, fechem os olhos. Vamos falar com Deus, tá bom? Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, Senhor, te adorando, te rendendo louvores, Senhor, porque Tu és digno, Senhor, de toda a honra e todo louvor. Obrigado, Senhor, pela noite de ontem, pelo descanso, Senhor. E obrigado por mais uma vez estar aqui, Senhor, te adorando. Pai querido e amado, visita cada lar, cada família, cada criança, Senhor. Toma cada família em Tuas mãos. Repreende todo mal, toda doença, resolve todos os problemas, Senhor. Dá saúde, Senhor, dá paz a cada um. Assim nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina. Amém. Amém, né? Bom, crianças, né? Então, hoje nós vamos falar sobre essas invasões ocorridas aqui no Brasil, né? Que foi a invasão francesa. E o que foi, né? Que foi importante no período colonial. Essas invasões foram muito importantes no período colonial. A primeira invasão, né, que nós chamamos de França Antártica, que aconteceu, né, durante o século XVI, né, entre 1555 a 1567, na Baía de Guanabara, né, onde está localizado o Rio de Janeiro, né, o atual Rio de Janeiro, que fica na região sudeste. Já a segunda invasão ocorreu no século XVII, né, entre os anos de 1612 a 1615. Né, durou pouquinho essa segunda invasão, durou apenas 3 anos, tá bom, criançada? Naquele contexto de invasões, a França foi o país que mais questionou, né, sobre os limites de Tratado de Tordesilhas. E você fica pensando e me pergunta: tia, e o que foi o Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas aconteceu no dia 7 de julho de 1474, entre a Espanha e Portugal. Esse acordo visava, né, resolver conflitos. As terras em que Cristóvão Colombo e outros exploradores, no final do século XV, haviam aportado, era sobre os direitos de colonização do Novo Mundo. A Espanha ficou com as terras descobertas a oeste da linha imaginária e Portugal ficou com as linhas descobertas, né, imaginária do leste. Por isso, assistindo em toda a América. O processo de invasão muito intenso durante o período de colonização. A França Antártica foi a invasão francesa que ocorreu na região de Guanabara, né, na Baía de Guanabara, onde hoje está localizado a cidade do Rio de Janeiro. Os franceses invadiram na metade do século XVI, por volta de 1555, foram liderados pelo capitão francês Nicolau Durand de Bellegarde, né? Este capitão coordenou inicialmente as invasões e conseguiu adentrar no interior da Baía de Guanabara. Importante lembrar
que a maioria dos franceses que estavam vindo para o Brasil naquele momento eram protestantes e muitos estavam fugindo das perseguições religiosas na França, né? Os chamados huguenotes. E eles estavam vindo para o Brasil, influenciados naquele momento pelas perseguições religiosas que ocorreram, inclusive na França. Naquele momento, os franceses, quando chegaram naquela região da Guanabara, eles se encontraram com a Mata Atlântica. Ali começaram a explorar o pau-brasil. Mas como eles exploraram o pau-brasil? Foi a partir da utilização da mão de obra indígena, utilizando o escambo, ou seja, aquela famosa troca, né? Os indígenas forneciam a madeira para os franceses, né? E os franceses forneciam elementos da cultura europeia para eles, para esses indígenas, como espelho, faca e etc. Outro ponto importante é que o grupo indígena que mais se aproximou dos franceses foram os grupos, né, de índio tupinambás e tamoios. Foram os tupinambás e os tamoios. Por diversas vezes, os europeus receberam ajuda dos indígenas em relação à alimentação, porque os indígenas sabiam ali se movimentar nas matas, né? E os portugueses não. Então, eles precisavam da ajuda dos indígenas, né? Para se alimentarem. Tá certo, criançada? E também há grupos hostis que existiam aqui no nosso território, né? E também na documentação desse período, um indício que os franceses teriam começado aqui a construir uma cidade na mesma região, né? Essa cidade se chamaria Henryville. É meio complicado o nome, mas é esse aqui, ó, Henryville, né? Outro ponto importante relacionado à invasão francesa no Rio de Janeiro, ou seja, a França Antártica, foi a formação da Confederação dos Tamoios. Vocês ficam pensando, tia, e o que foi essa Confederação dos Tamoios? Foi a Confederação dos Tamoios. Foi um movimento de resistência indígena, liderado por indígenas tupinambás e que envolveu outros grupos indígenas. Os franceses apoiaram essa resistência, né? Lógico que eles iam apoiar, né? Se juntaram com os índios tupinambás contra os portugueses, já que os franceses queriam se estabelecer aqui no Brasil. Era muito favorável para eles, né? Para os franceses. Num período em que o governador geral era Duarte da Costa, não houve muitas ações dos portugueses para expulsar os franceses de nossas terras. Quando Mendes Sá tornou-se governador geral, adotaram-se medidas para expulsar os franceses. A primeira medida que Mendes Sá tomou foi contornar a situação da invasão francesa no primeiro ataque. Mendes Sá conseguiu destruir o Forte Coligny. No entanto, não foi suficiente para vencer a disputa. Assim, em 1º de março de 1555, o sobrinho de Mendes Sá, o Estácio de Sá,
fundou a cidade de São Sebastião, que passou a ser a base das operações de luta contra os franceses. O desfecho do caso se deu no momento com a ajuda de tropas de governador e da região de São Vicente e dos índios, né? Que passou a ser a base das operações da luta contra os franceses. O desfecho do caso se deu no momento com a ajuda de tropas do governador e da região de São Vicente e dos índios Temiminós. Aqui era o nome de um grupo de índios, Temiminós, né? Do Espírito Santo, onde foi possível expulsar os estrangeiros definitivamente. Solicitou ajuda à metrópole, né, a Portugal, mandou os padres jesuítas José de Anchieta e Nóbrega para conversarem com os índios, conseguindo estabelecer com eles o Tratado de Paz de Iberguim, né? Se escreve desse jeito. Tratado de Paz, né? Chamado Iberguim. Estabelecer com eles o Tratado de Paz de Iperoig, né? Iperoig, a paz de Iperoig, né? De Amistício de Iperoig. Efetuou-se entre os portugueses e os indígenas, né? Os tamoios, em 1563. Esse tratado, né, por fim a Confederação dos Tamoios. O que foi a Confederação, né, dos Tamoios, né? Estão lembrados? A Confederação dos Tamoios foi a denominação dada à revolta liderada pela nação indígena Tupinambá. Os índios Tupinambás, que ocupavam o litoral do Brasil entre Bertioga, né, que é a região do estado de São Paulo, e Cabo Frio, que é a região ali do estado do Rio de Janeiro. Bertioga e Cabo Frio, né? Envolvendo também tribos situadas ao longo do Vale do Paraíba contra os colonizadores portugueses entre o ano 1554 e 1567. Com essas medidas, os franceses foram derrotados por Mendissá e saíram da Baía de Guanabara no ano de 1567. Agora, crianças, nós vamos estudar um pouco sobre a segunda invasão aqui no Brasil, tá certo? Vamos entender o que foi a segunda invasão, chamada de invasão francesa equinocial. Foi a invasão francesa, né, no nordeste do Maranhão. Essa invasão ocorreu no início do século XVII, por volta de 1612. E é muito importante lembrarmos que essa invasão francesa lá no Maranhão, ela ocorreu no período que nós chamamos de União Ibérica. E o que foi essa União Ibérica? Foi a união entre a Espanha e Portugal, que durou 60 anos. A chegada, né, dos franceses ao Maranhão foi comandada por Daniel de Latouche. Ele recebeu o título de Senhor de La Ravadière. É um nome assim um pouco complicado, mas é isso mesmo. Essa expedição tentou entrar em contato
com os indígenas e construiu o Forte de São Luís, nome dado em homenagem ao rei da França, Luís IX. A segunda invasão francesa durou pouco, durou somente 3 anos, de 1612 a 1615. Em 1615, ocorreu a expulsão, dos franceses do Maranhão, que foi comandada por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Depois dessas invasões, Portugal procurou povoar de forma mais efetiva a região norte do Brasil para ter melhor condição de defender aquela localidade. Bom, pessoal, eu reuni aqui 2 conteúdos, 2 tipos de invasões, que foi a primeira e a segunda invasão. Nós vamos fazer uma pequena revisão do que nós estudamos. Houve 2 invasões no Brasil. A primeira e a segunda invasão francesa aqui no Brasil. Durante o período colonial, a primeira foi no século XVI, na região sudeste, na Baía de Guanabara, conhecida como França Antártica. Já a segunda invasão ocorreu no século XVII, na região sudeste, conhecida como França Equinocial. Bom, pessoal, essa foi a nossa revisão de história. Espero que vocês tenham entendido. Volte novamente o vídeo para vocês compreenderem o que foi as medidas, o que foi aconteceu na primeira e na segunda invasão francesa aqui no Brasil, Agora vamos aqui na nossa agenda. Se liga aqui na agenda. História, invasões francesas, metade da página 39 até a metade da folha 43. Atividade de reforço história, metade da folha 76 e 77. É isso. Vamos agora para a nossa aula de ética. Agora, crianças, peguem aí o livro de ética, abra na página 33, vamos falar um pouco sobre paz, Crianças, violência e paz são 2 coisas completamente diferentes. Uma gera a vida e a outra gera a morte. Existem 3 formas de violência, certo? Nós temos a violência física, nós temos a violência psicológica e moral e nós temos a violência simbólica. E o que vamos definir. O que é a violência física? A violência física refere-se às agressões feitas ao corpo dos seres, certo? Já a psicológica e a moral é aquela em que uma pessoa agride a outra com palavras, fazendo pressão psicológica por meio de insultos, por meio de humilhação, coações, por meio de fofocas, ameaças, zombarias e negligências. Em alguns casos, esse tipo de agressão é conhecida como bullying. Nessas situações, o agressor denigre, diminui e menospreza o outro. Quem não conhece ou sabe de alguém que já foi agredido por outro que disse uma frasezinha boba, olha assim, não faz nada certo, Ele não vale nada, Esse tipo de frase que bota as pessoas para baixo, tá certo, crianças? Quando isso acontece, quem foi agredido pode acabar aceitando essa ideia de que não vale nada, que não sabe fazer nada, certo, tudo que faz é errado. Mas isso é, na verdade, uma tentativa de explicação e não de justificativa. A atitude preconceituosa
podemos então concluir que a violência está diretamente ligada às atitudes, né, das pessoas e que podemos revertê-las em busca de uma cultura de paz. Assim, desejamos a todos muita paz. Paz não significa estar em um lugar sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo, né? Ou sem dor. A paz significa que, apesar de se estar no meio de tudo isso, permanecemos calmos no nosso coração. Este é o verdadeiro significado de paz. Pronto, crianças, vamos revisar. Existem 3 tipos de violência. A violência física, né, que é de machucar o nosso corpo, né? Começa com um simples empurrãozinho, uma batidinha aqui, uma batidinha ali, certo? Então, essa é uma violência física. A segunda é aquela psicológica ou moral, né? Que humilha, bota a pessoa para baixo, certo? Ameaças, tudo isso aí é uma violência psicológica e moral. E a terceira é a simbólica, né? Vamos para a nossa agenda de ética. Buscando a paz, página 33 a 38, a assinatura do seu responsável, né? Se cuidem, tá bom? Fiquem em casa, lave as mãos com água e sabão, se for sair, use a máscara, tá bom, criançada? E não esqueça dos nossos 3 tipos de violência. A violência física, a psicológica ou moral ou a simbólica, tá bom, criançada? Aqui nós temos o símbolo da paz. Aqui eu me despeço de vocês com um grande beijo e abraço, né, da tia Lu, tá bom? Tchau!